Sejam todos bem-vindos ao canal Santos para Sempre, né? Ou Santos para Sempre, como você preferir. Meu nome é Eduardo Pimentel, eu sou o dono do canal e hoje eu trouxe um vídeo aqui para a gente poder estar falando sobre Pedro Caixinha, exatamente, o novo técnico do Santos Futebol Clube, que foi anunciado ontem, né, durante a coletiva de imprensa do Marcelo Teixeira, depois de uma puta de uma novela, vamos falar a verdade, uma novela que durou um tempo que a torcida não estava mais aguentando, do presidente falando que já tinha treinador. Passava os dias e não anunciava, e chegava a notícia que só desesperava mais a gente, porque parece que estava melando a negociação com o Quinteiros, né, que era o nome principal, segundo todas as apurações dos jornalistas. Mas por fim, acabou, né, que o Pedro Martins, o novo CEO do Santos, logo no dia seguinte que chegou a Vila Belmiro, já conseguiu fechar a contratação do Caixinha, e ele foi anunciado ontem como novo treinador do Santos. Eu vou estar trazendo para vocês aqui alguns pontos de como joga os times de Pedro Caixinha, qual que é a metodologia que ele gosta mais de jogar, né, com os seus times, para nós santistas entender um pouco do nosso novo treinador e se faz sentido, né, com o DNA do Santos e com o que o Santos gosta de jogar, com o que a torcida gosta de jogar e é acostumada, né, o DNA, o famoso DNA ofensivo do Santos. Vamos ver se Pedro Caixinha é a melhor opção para o Santos Futebol Clube. Bom, eu trouxe alguns pontos aqui, né? E o primeiro ponto que eu coloquei sobre os times de Pedro Caixinha é que ele é adepto ao jogo de posições, assim como Guardiola e Mikel Arteta. Exatamente. O que isso quer dizer? Ele gosta de um jogo onde os jogadores estejam sempre bem posicionados, para sempre ter opção de passe, criação de jogada e até, em caso de contra-ataque, tá podendo defender, né? Ter os jogadores em boas posições. Nós santistas, sinceramente, se ele for 2% do que o Guardiola é, já tá maravilhoso. Vamos falar a verdade, né? Porque um time que nessa temporada inteira, durante a Série B, foi treinado pelo Fábio Carille, a gente perdeu bastante esperança, né, pro próximo ano, mas porque a nossa cabeça tá com o molde de Fábio Carille. Agora a gente tem que pensar que o Caixola tá na parada e ele, né, tem uma metodologia diferente e a gente torce para que seja boa, né, para que dê certo. Então o primeiro ponto é esse, ele gosta muito de jogar com os jogadores sempre bem posicionados. Outro ponto que eu coloquei é que com a bola, os times de Pedro Caixinha se distribuem em um 3-2-5, exatamente. 3 na defesa, 2 no meio campo e 5 no ataque. Esse que é um ponto que eu queria estar trazendo. 5 jogadores ofensivos na frente, né? Que já puxa com outro ponto, que ele é um treinador que é muito ofensivo, gosta muito de intensidade, exatamente, a la Sampaoli, né? Nós santistas somos acostumadíssimos e morremos de saudade daquele futebol que a gente apresentava. Será que vai ser dessa vez que a gente vai voltar a ter um time ofensivo? Claro que Pedro Caixinha não é Sampaoli e Sampaoli não é Pedro Caixinha, né? Mas a gente, né, ofensivamente ele lembra bastante o Sampaoli, até por alguns outros pontos que eu vou estar trazendo aqui, vocês vão estar percebendo. Bom, então esses times que ocupam, né, que se distribui num 3-2-5, com 3 atrás, 2 no meio e 5 na frente. Basicamente, 3 zagueiros, né, para sair jogando, mas em si, eu estava vendo os vídeos dele pelo Red Bull Bragantino, ele costuma sim jogar com laterais, ele não joga com 3 zagueiros, ele joga com uma linha de 4, ofensivo, só que quando tá com a bola, o lateral esquerdo, que era o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, né, ele vem para fazer essa saída de bola com os 2 zagueiros, e o lateral direito sobe para poder ter 5 lá na frente, junto com os meio-campistas, né, que vão fazendo essas transições. Então é um time que com bola costuma sair jogando com 3 atrás, mas com bastante aproximação dos 2 meias, e como tem 5 na frente, os pontas que deslocam um pouco para dentro do meio, para poder ter essas opções de passe. Eu achei bem interessante, é uma variedade tática, né, do treinador. Mas pelo que eu vi, não é só esse estilo de jogo que ele tem, ele gosta de variar bastante também. Pelo que eu estava vendo, né, eu fiz uma breve pesquisada para poder trazer aqui como que funciona, para a gente estar entendendo. Conforme ele for treinando o Santos, a gente vai se acostumando e a gente vai entendendo melhor, né, como funciona. Outro ponto que eu coloquei é que ele gosta de ocupar toda a largura do campo. Exatamente, ele gosta muito dos extremos, né? Ele gosta muito de usar a parte extrema do campo, as pontas. Ele acredita muito também que os pontas ofensivos, né, eles têm muito poder de decisão. Ele gosta de pontas que têm um bom X1, uns pontas que são habilidosos para poder ter características para poder resolver os jogos, né, e também ajudar muito na criação. Então, com 5 lá na frente,
Ele gosta às vezes do lateral subir para poder sempre ficar sobrando um na ponta com espaço para poder criar as jogadas, porque ele acredita que as jogadas pela ponta, elas são muito interessantes. E pelos vídeos que eu vi, a maioria dos jogadores, eles não tinha muito o hábito de cruzar, né? Porque a gente pensa que, pô, os pontas sempre com a bola, pelo menos que a gente via com o Carille, era chuveirinho na área direto pro coitado do Wendel ficar lá tentando cabecear, mas não é assim que acontece, pelo que eu vi. Obviamente, situações de jogo, então pode ser sim que aconteça, né, de ter um cabeceio, mas os pontas, ele gosta muito que os pontas tenham a característica de trazer para dentro e tentar uma batida no gol ou um passe que seja na diagonal para achar um companheiro na melhor opção. Outro ponto, né, que eu coloquei aqui é que o lateral ele afunila bastante pelas pontas, né, igual eu já tinha dito. Então ele gosta muito desses laterais que afunilam bem pelas pontas para poder ter mais esse espaço para poder estar jogando, né, atrás ofensivos. A gente usando o exemplo do JP Sherman pelo Santos, a gente sabe que ele é um lateral que ele é ofensivo, né, fez seus certos gols na Série B, ajudou bastante o Santos, né, no ataque, ajudava muito, era um apoio muito grande para o ponta. Então acredito que essas características vão ser favoráveis, né, para o estilo de jogo do Pedro Caixinha. Igual, o outro ponto que eu tinha colocado, mas eu adiantei já, é que o time é bem ofensivo, ele gosta dos pontas com um bom X1, igual eu disse, e ele também acredita que jogadas individuais resolvem jogos, né? Exatamente igual eu disse. E um ponto que eu achei interessante a gente colocar aqui é que o Soteldo vai voltar para o Santos, né? Pelo que tá tendo nas notícias, o Grêmio não vai exercer a compra, né? Teve um boato dele aí no Corinthians, mas acabou que não deu em nada. Então é capaz que o Soteldo vai continuar no Santos mesmo, essa é a tendência, né? Isso é assunto para um próximo vídeo. Já comenta aí se vocês querem que eu traga, né, a minha opinião do que eu acho sobre o Soteldo continuar no Santos, né, o que ele pode agregar. Mas pensando no Caixinha, ele é um jogador com bom X1, então, e com capacidade, né, de resolver jogos. Se ele tiver com vontade, né, de resolver o jogo, a gente sabe da capacidade do Soteldo. Outro ponto muito importante que eu coloquei do estilo de jogo do Pedro Caixinha, ele gosta de um jogo de muita aproximação, então ele gosta dos jogadores estar sempre muito próximos, para ter essa triangulação de passe, sempre ter opção, né? Uma coisa que a gente é acostumado era com o time do Fábio Carille, a gente ter muito aquelas trocas de passes que irritava a gente, né? Até quem estava no estádio começava a vaiar, que é o Gil tocava pro Jair, aí o Jair tocava pro JP Sherman, o JP Sherman devolvia pro Jair, tocava pro Gil, jogava pro Escobar, e ficava o lateral e os zagueiros trocando passe sem criar nada, porque não tinha essa aproximação, a gente não via essa aproximação. Às vezes tentava o Guilherme que vinha ajudar, mas ele já devolvia, aí não tinha ninguém no meio. Então, pensando no Pedro Caixinha, no time dele, com esses 5 lá na frente, com esses 2 meias e os pontas também vindo por dentro para poder ter opção, a gente pensa que faz sentido mesmo esse jogo de bastante troca de passe, porque a formação, ela demonstra isso, né? E eu acho isso muito importante, porque a gente gosta disso. O Santos é um time que criava pouco, era muito pobre de ideias, pobre de táticas, e isso ficava maçante pra gente estar assistindo lá no futebol legal. Então, é uma esperança pra gente, né? Esse jogo de bastante aproximação, isso ajuda muito na saída de bola, na criação de jogadas, contra-ataque principalmente. Então, isso é uma coisa que eu acredito que seja um ponto muito interessante. Ele gosta muito de usar a base, esse é mais um ponto que eu coloquei, que, cara, vamos ser sinceros, todo santista é apaixonado pela base, o Santos é a base, né? O Santos, tudo que conquistou, deve-se muito à base, né? A base deu muito ao Santos e continua dando, a gente tem muito potencial para a base continuar dando frutos. Mas, né, como a gente viu nesse ano, acabou, infelizmente, a base não foi muito utilizada pelo senhor Fábio Carille, né? E isso foi um ponto que muitos santistas, né, com total razão, ficou muito irritado por conta disso. Eu, por exemplo, dando o meu exemplo, eu fiquei muito irritado com isso, eu fiquei muito bravo com o Carille, porque eu gosto muito da base, eu gosto que o Santos use a base, porque a gente tem jogadores com potencial. A gente viu o JP Sherman, que deu uma deslanchada, né, nessa temporada, foi muito bem, e na reta final perdeu simplesmente a vaga para o Rainer, do nada. A gente sabe que o Rainer não chega nem aos pés do JP Sherman, né? E isso é coisa que só o Carille vai explicar, e também eu não quero mais nem saber dele, que ele seja feliz lá no Vasco da Gama. Então, sinceramente, cara, eu espero que nesse ano o Souza tenha mais oportunidade. É um lateral que eu vejo assim, que com certeza tem tudo para ser titular no Santos, tudo mesmo. Então eu quero muito que o Souza tenha oportunidade, o próprio Luca Meireles, o Miguelito tá merecendo mais oportunidades, né? Então, isso é um ponto muito positivo. Ele gosta de usar a base. A gente viu isso no Red Bull Bragantino
e analisando as outras passagens dele por clubes também é nítido. Ele gosta de usar a base e ele trabalha bem com a base. A base ele consegue ter um bom trabalho, não é só porque ele gosta de usar, mas não trabalha bem. Pelo que eu dei uma pesquisada, ele trabalha bem com a base, dá frutos. Então, pô, isso é uma coisa que até então tá casando muito bem com o estilo do Santos Futebol Clube. Um treinador ofensivo e um treinador que gosta de usar a base. É o que a gente quer, né? O que a gente quer é isso. Aí outro ponto que eu coloquei é a troca de passes rápidos, né? Que chega a ser um pouco do ponto de jogo de aproximação. Fruto de um jogo de muita aproximação é uma troca de passe mais rápida. Porque é nítido também, usando o exemplo do Santos desse ano, que foi o último futebol que a gente tem fresco na nossa memória, um time que demorava para trocar os passes, né? Um time que ficava triangulando passes sem efeito, passes que não adiantavam de nada e muito demorado. Isso era fruto do quê? O adversário já se estabelecia na defesa e o Santos não tinha espaço para poder atacar. A gente ficava muito sofrendo com isso. Por isso que muitas vezes, né, jogos de 1-0, no máximo 2-0, quando não era mais, era por jogadas individuais do próprio Guilherme. Então a gente sofreu muito com isso, né? E, pô, eu acredito que troca de passes rápidos e boa aproximação dos jogadores é um ponto que a gente tem muito a melhorar e a ganhar, né, com o Pedro Caixinha. Mais um ponto muito bacana que eu achei aqui do Pedro Caixinha é que ele gosta de zagueiros e goleiro que sabe trabalhar bem os pés, né? Obviamente o zagueiro vai saber trabalhar bem os pés, né? Eu acabei confundindo. Ele gosta de zagueiros com boa saída de bola e goleiros que saibam trabalhar com os pés. Cara, eu, de verdade mesmo, eu achei muito interessante isso, né? Porque lembra bastante o Sampaoli. O Sampaoli gostava também de zagueiros que eram criativos e goleiro que sabia trabalhar com os pés. Por isso que ele acabou trazendo o Everson, né? Naquela época do Santos, porque trabalhava bem com os pés. E olhando pro Brasão, eu vejo, assim, pelo que eu vi, vocês podem discordar, tá tudo bem, aqui é um lugar para isso mesmo, a gente conversar. Inclusive, deixa aí nos comentários se vocês estiverem achando alguma opinião contrária, né, da minha, ou se vocês concordam, vamos ter esse diálogo. Mas na minha visão, o Brasão é um goleiro que tem uma boa saída com os pés, né, pelo que eu vi. Tirando aquele lance lá, que o Escobar recuou num jogo horrível do Santos Futebol Clube, que o Escobar foi recuar para ele, eu nem lembro que jogo que era, e aí ele foi dominar a bola, trupicou, saiu com a bola, e foi escanteio dos caras, e realmente esse lance aí, gente do céu, era os primeiros jogos do Brasão, né, eu fiquei assustado, eu falei, Jesus, esse goleiro aí é apavorado, graças a Deus, conforme ele foi ganhando o campeonato, ele foi crescendo. Então acredito que a gente tem muito a ganhar, o Brasão é um bom goleiro e sabe trabalhar bem com os pés. Ele também gosta, né, igual eu disse anteriormente, de zagueiros com boa saída de bola. Cara, o que eu pensei aqui casa muito bem com isso. A gente tem o Luan Pérez, que é um zagueiro canhoto, um zagueiro que tem uma boa saída de bola e construtor, um zagueiro rápido. E o Jair, que é basicamente uma cópia mais jovem, né, e com mais potencial do que o Luan Pérez. Um zagueiro alto, rápido, que também tem uma boa saída de bola e que sabe dar lançamentos, cara. A gente tem dois zagueiros, né, porque na cabeça, eu acredito, dos santistas, a dupla de zaga ideal seria Jair e Luan Pérez para 2025, né? Uma possível saída do Jair, talvez uma chegada do Luizão, pode estar acontecendo, do Novo Horizontino. Inclusive, é pauta para vídeos, né? Mais vídeos para poder comentar sobre contratações. Então, se vocês gostam disso, quer que eu comente sobre contratações, eu também faço uma análise rápida de jogadores aqui e trago para vocês com opiniões, né? Para a gente ter esse debate. Então, eu acredito que a gente tem muito a ganhar. Luan Pérez é um zagueiro canhoto, muito habilidoso, que também é bom defensivamente, assim como o Jair, que é destro. Então, a gente, além de ter uma saída com um canhoto e um destro, a gente ganha muito com criação, porque são zagueiros criativos. Outro ponto que eu coloquei aqui é que o estilo de jogo principal no Red Bull Bragantino, com o Pedro Caixinha, ele gostava de chamar a pressão dos adversários na saída de bola. Então, o que seria isso? Saída com 3, que ele fazia no Red Bull, ele gostava que os adversários subissem a marcação para pressionar em cima, para ele encontrar homens livres lá na frente para um contra-ataque. Eu acho isso muito interessante, mas também é bem perigoso, porque pelas análises que eu vi de jogos, o Red Bull Bragantino também errava muito passe por conta desse perigo, tinha muitas bolas em disputa. Isso sim é um risco também que a gente tem desse esquema de jogo. Mas todos os esquemas, né, todas as táticas, escalações tem os seus perigos, né? Aliás, o futebol ele é de risco, né? A gente corre risco, então eu vejo como um ponto de perigo isso, porque você chama a pressão do adversário, você tem que ter muita frieza para sair jogando, porque os espaços vão ficar curtos, mas fruto disso, da ideia do Caixinha,
tem a aproximação dos jogadores e troca de passes rápidas para poder pegar os adversários meio mal posicionados ainda. Isso para poder achar um adversário lá na frente para um contra-ataque. Eu acho isso que, assim, a ideia casa muito bem, né? Agora, em prática, a gente tem que ver como que vai ser. Até porque também precisamos de jogadores capacitados para fazerem isso, né? Então, a gente tem que analisar isso tudo com muita calma, mas eu acredito que casa muito bem essa ideia. Mas é um risco que a gente corre, né? A gente pode sofrer gol de contra-ataque. Inclusive, o Red Bull Bragantino, pelo que eu andei vendo uns vídeos, sofreu muito gol por isso, por erros, né? Bolas que eles tinham muito em disputa, acabava perdendo essa disputa de bola e aí acabava tomando gol com a defesa um pouco mal arrumada por conta disso. É um perigo, realmente, que a gente tem. E tem por conta muito dessas bolas em disputa, né? Mas, no modo geral, achei que o Santos foi bem nessa contratação. Acho que o Pedro Caixinha, sim, era o treinador ideal. Eu já andei pensando, quando o Santos demitiu o Carille, eu já pensei no Caixinha como técnico do Santos, porque eu admiro bastante o trabalho dele. A gente tem que ter pé no chão também, não pode ficar muito afobado, achando que vai ser o Sampaoli, a mesma campanha do Sampaoli, ou que vai ser esplêndido, o Santos vai ganhar o Brasileirão. Não, a gente tem que ir com calma. Dá pra gente ver também sobre contratações, o Santos precisa contratar jogadores, não tem como ficar com o mesmo plantel. Alguns jogadores se salvam ali, óbvio, mas tem que ter um time reformulado, a gente tem que ter essa reformulação que está sendo demorada, mas eu acredito que vai dar tudo certo, o Santos vai conseguir sim montar um elenco, pelo que parece, né? Zé Rafael tá vindo aí, pelo que as apurações indicam, né? Luizão, e também tem todo aquele esquema do Jair, o Jair pode estar saindo, né? E dessas possíveis vindas do Luizão pode ser a saída do Jair, que preocupa, né? O Jair é muito importante e, pô, pensando no dinheiro, se for com uma boa grana, a gente tem que vender mesmo, mas pensando no campo, vai ser um desfalque importante. Então é basicamente isso, pessoal. Trouxe aqui esses pontos, né, bem rápidos aqui que eu elaborei sobre o Pedro Caixinha, como ele gosta de trabalhar. Já deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão gostando dessa ideia de trazer vídeos assim mais sobre análise tática, análise sobre trabalho, né? Esse é o intuito do canal, trazer bastante análises, comentários sobre algumas coisas que acontecem, por exemplo, a nossa coletiva do senhor Marcelo Teixeira, né? Que ele saiu, né? Fugiu de algumas perguntas. Isso é uma coisa também que eu achei bem errado, a gente pode estar conversando sobre isso, tem pauta para bastante vídeo, contratações, está acontecendo muita coisa nessa reta final de ano do Santos, e isso com certeza a gente vai conversar aqui. Então, muito obrigado aqui pela atenção de vocês até o fim do vídeo, já deixa um like para estar ajudando, se inscreve no canal aí, vamos estar criando uma comunidade muito bacana, ativa o sininho para estar recebendo vídeos, que a minha pretensão é vídeos todos os dias, né, conforme vai acontecendo as coisas no Santos, e também vai ter copinha. Eu sou um apaixonado por copinha, então com certeza a gente vai estar de olho nos meninos e vai ter bastante vídeo aí no começo do ano. Então deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou do canal, o que você achou do vídeo, né? E dê ideias também aí e opiniões do que vocês acham sobre Pedro Caixinha, o novo técnico do Santos Futebol Clube, e se vocês acham que vai dar certo. Um grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.